Isso, hein? Vaguinha, tu tava ontem nessa entrevista, o que tu sentiu? Não, primeira situação, tá? Eu falei ontem aqui, o Grêmio tem que entrar em campo e depois discutir. A menos que a liminar que o Flamengo tem, que é do STJD, ela seja derrubada minutos antes da bola rolar. Porque senão o Grêmio vai estar criando um problema para ele. É o Grêmio que vai tomar a VO. Na prática, o Grêmio vai tomar a VO. Isso. Aí depois vai discutir. Não, entra em campo, joga e aí tenta reverter uma decisão do STJD com o apoio da CBF. O Flamengo está ressuscitando o Grêmio na competição, Sérgio, na minha opinião. O Flamengo está ressuscitando, está dando vida pro Grêmio, por quê? Pelo que eu tenho conhecimento. O Baldasso fez uma cara. É que tu não viu. O Baldasso fez uma cara de peixe Não, boi, mas ele vai entender. Tu vai entender, Baldassinho. Tu vai entender por quê. O Grêmio vai sair classificado. Nós vamos classificar o Grêmio, Baldasso. Olha só. Não. Nós vamos classificar o Grêmio. Peraí. O Grêmio não, dentro de campo, o Grêmio não tem nenhuma chance de passar pelo Flamengo. Concordamos, né, César? Não tem nenhuma chance de passar pelo Flamengo. Esse jogo estava morto. Quarta-feira era um jogo morto. Agora deram vida. Qual é a vida? O Grêmio entrar em campo e derrubar a liminar do STJD para se classificar. Eu conversei hoje pela manhã com o Andrei Camp, que é um jornalista brilhante, tá? Ele é filho do Batista Filho, sempre falo isso. Ele é filho do Batista Filho, presidente da ARI, jornalista brilhante também. Eu só tenho uma feliz coincidência que o meu pai é João Batista e a minha mãe quis botar João Batista Filho, mas meu pai é caminhoneiro, acho que todo mundo já sabe. O Andrei Camp é advogado, especialista no assunto. Ele tem um blog chamado Lê em Campo. E no Lê em Campo, eu conversei com ele e falei, como é que tá essa história? Ele falou, hoje, neste momento, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, o Flamengo tem razão. Eu falei, mas por que o Flamengo? Porque o Flamengo tem uma liminar que lhe permite colocar. A justiça tem que ser feita, tem que cumprir a ordem. Mesmo a CBF sendo organizadora, a CBF é obrigada a cumprir a ordem. O que precisa fazer o Grêmio? E aí, me parece, teoria, que é muito fácil resolver. Pode não ser tão simples na prática. Como é uma questão que todos os 20 clubes já aceitaram, que tem o apelo da CBF, que tem o apelo dos outros clubes, o Grêmio tem que ir no STJD, derrubar essa ação e que é possível fazer isso e aí voltar à normalidade. Só que hoje, nesse momento, se o Grêmio não entrar, aí, cara, ferra toda a vida do Grêmio. VO e tudo mais. E acho que a gente precisa, nesse ponto, tentar criar algum tipo de ponderação além da regra jurídica. Porque se a gente entrar na regra jurídica, tem um tribunal lá que vai decidir por A ou por B. E eu acho, Vaguinha, que a gente não pode transformar essa discussão no jogo. Eu não quero que o Grêmio classifique. O Grêmio perdeu no campo de forma constrangedora, vergonhosa, eu diria, e a discussão não é essa. Eu não quero que o Grêmio classifique. O que eu quero é que a gente tenha o bom senso à frente dessas questões no futebol. O que está acontecendo hoje é que tem um clube que sempre acha que pode mais do que os outros. Tá, mas o que o Flamengo não vai mudar, César? Tá, o Flamengo não vai mudar. Mas não vai mudar. Tá, mas é em cima dessa discussão. O Flamengo não vai mudar? Não vai. Por que o Flamengo não vai mudar? Porque o Flamengo se acha maior do que os outros. É por isso que o Flamengo não vai mudar. E a gente tem que começar a entender que o futebol e essa linha, ontem, por exemplo, teve uma reunião com 19 clubes que, curiosamente, o Flamengo não foi. Porque o Flamengo não acha que é um clube brasileiro. Porque o Flamengo acha que está acima disso, porque o Flamengo acha que um acordo, e a palavra já diz, quando se fala em acordo, é porque todos, de alguma maneira, concordaram com aquilo, porque o Flamengo não acha que está dentro do mesmo ordenamento. Tá, mas tudo bem, mas... mas o que então, quando a gente tem, e eu não quero transformar isso no jogo, ontem eu fiz uma live à noite no canal do YouTube... Qual é o canal? O CCD, né? César Cidade Dias. César Cidade Dias falando de Grêmio, mais um conteúdo para vocês aqui no YouTube. É o meu nome. Mas o que eu fiz? E as pessoas diziam, será que o Grêmio tem chance de classificar? Eu digo, gente, a discussão não é essa. A gente não pode transformar isso numa disputa esportiva, não é uma disputa esportiva. Nós estamos discutindo o bom senso para que ele tenha valor no Brasil. Mas César, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva concedeu uma liminar para o Flamengo. O que nós vamos fazer, César? O Superior Tribunal de Justiça deu uma liminar para o Flamengo jogar com torcida. Aí tá, a organização é da CBF. Tu confia na CBF? Tu acha que a CBF vai dizer assim, Grêmio, entra em campo que nós vamos te dar a classificação? Mas a ou que nós CBF vamos não pode resolver fazer isso. Tu confia na CBF? Eu não estou discutindo isso. Vamos lá, para que a gente entenda, a gente precisa colocar o nosso telespectador a par do processo como um todo e as possibilidades. O que o Flamengo tem é uma liminar no âmbito desportivo, que é do STJD, e que dificilmente seria derrubada essa liminar
pela justiça comum, porque o Estado do Rio de Janeiro liberou o futebol. Estou correto ou não? Sim, sim, sim. Então, é difícil. A única coisa que pode acontecer é a CBF convencer o Flamengo a não se valer da liminar. Essa liminar não tem como ser derrubada. Não. Cabe recurso, tanto que os clubes estão se organizando, se é que já não o fizeram, estão se organizando para derrubar essa liminar do STJD. E Baseado em quê? Baseado em quê? Baseado que existe um acordo. Que quem organiza a competição é a CBF. Que a competição é uma competição privada. Isso está documentado e o Flamengo assinou esse acordo de que só botaria público quando todo mundo voltasse ao mesmo tempo? Não, mas esse é o regulamento da competição, Baldassi. Tu joga a competição... Não é o regulamento. Foi feita uma reunião virtual entre os 40 representantes, 20 da Série A, 20 da Série B, e nessa reunião virtual todo mundo foi dizendo sim. E tem o registro disso. Não está assinado, mas vale igual. É um registro de uma reunião documentada e foi colocado na ata da CBF. Estava o presidente da CBF, estava o cara que fez a ata, tá tudo regulamentado. O presidente do Flamengo disse sim? Sim, disse sim. Todos os clubes concordaram. Então eles vão no STJD com esse eu acho assim, ó, a grande questão para mim é a seguinte, é uma questão de bom senso que o Flamengo não tem. O Flamengo pode até chegar na hora do jogo e conseguir botar o público em campo amparado pela lei, seja desportiva ou seja a lei da justiça comum. O problema é que falta ao Flamengo bom senso de entender que ele não é maior do que os outros. De que é uma questão de bom senso entender que se um não pode botar público, ninguém pode. A dupla Grenal poderia botar público, cara. Eu poderia estar aqui defendendo que se ralem os outros, Inter e Fortaleza vai ter público no Beira-Rio. Só que eu tenho bom senso, o Inter tem bom senso e o Grêmio tem bom senso e o Flamengo não tem. Eu queria agregar ao que o Baldassi está falando o que aconteceu ontem pela manhã. Os clubes se reuniram ontem pela manhã. Nós poderíamos, por exemplo, ter público no jogo de domingo do Grêmio, 2.500 pessoas. Inclusive estava se organizando, o Internacional um pouco à frente do Grêmio, é verdade, organizado para receber público, acho que 19, se não me engano, né, Baldassi? O Inter já tinha também a organização. Os clubes resolveram recuar um passo para que se tenha uma organização, para que todos possam receber público ao mesmo tempo, e passaram uma reunião para o dia 28 de setembro, exatamente numa linha de isonomia, de igualdade. Por que o Flamengo não é igual aos outros? Pois é, mas isso é... Flamengo esse clube, é o Flamengo, né? Entra, Paulinho. Paulinho. Não dá para achar que o Flamengo é o Flamengo, tem que parar com isso. Também acho que tem que parar, César, também acho. O Grêmio tá... Assim, só que o Grêmio como tem que... Como se o Flamengo fosse uma ilha no Brasil. Só que o Grêmio tem que fazer a coisa certa. O Grêmio tem que fazer a coisa certa. Mas o Grêmio vai fazer, o Grêmio vai lá e vai discutir. Ontem os clubes deram autorização e não vão jogar com o Flamengo se tiver público. O que tu acha que o Grêmio deve fazer na quarta-feira? Sinceramente, o Grêmio tem que dar o recado para a sociedade. O Grêmio tem que ir lá e tem que entrar no campo, virar as costas e ir embora se tiver torcedor. Entra, Paulinho. Nesse momento, apenas 4 estados com 7 clubes que estão liberados, no caso, aí para colocarem público no estádio. São eles: Rio de Janeiro, a dupla Fla-Flu; Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter e Juventude; o Paraná com o Atlético Paranaense e o Mato Grosso com o Cuiabá. Então, só esses 7 clubes poderiam hoje colocar público no estádio. Tá, sendo que hoje é ótima essa 2.500, informação. né? Não interessa, podia ser 3. Não, tudo bem. Esses 2.500 poderiam estar domingo. O Grêmio não vai abrir essa possibilidade porque o Grêmio está pensando no coletivo. O Inter não vai abrir a possibilidade do dia 19 jogar aqui contra o Fortaleza porque está pensando no coletivo. Mas o Flamengo acha que o coletivo é o seu próprio umbigo. E vocês, só que tem um problema. E vocês abraçam isso ainda. Só que tem um problema. Infelizmente, o Flamengo está amparado por um papel. O Flamengo está amparado por um papel da principal entidade que comanda as leis e rege as leis do futebol brasileiro, que é o STJD. É quem julga, é quem determina no futebol brasileiro. E esse papel na mão do Flamengo não só dá a possibilidade do Flamengo botar público nesse jogo, como poderia estabelecer alguma sanção ao Grêmio se não jogar. O Grêmio talvez possa ser até prejudicado se não entrar em campo.